Olá, irmãos. É muito bom poder continuar falando um pouquinho mais com vocês. Muito bom poder ter comunhão, né, com os irmãos através da palavra. Eu espero poder contribuir mais para a sua fé, para a sua confiança no Senhor. Eu estava pensando sobre como dar uma continuidade ou como aprofundar mais aquilo que nós falamos nesse domingo que passou. E eu estava lembrando desse texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós poderíamos falar ainda, né, que nem as más notícias, né, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as palavras desanimadoras que às vezes algumas pessoas costumam falar poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a Covid que assola a humanidade nesses dias ou nesses meses, né, ou nesse último ano, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É muito importante que nós lembremos do que a palavra de Deus nos diz, do que a palavra de Deus nos fala, a forma com que a palavra de Deus procura chamar a nossa atenção para que permaneçamos firmes, para que fiquemos firmes diante do mundo, da situação que nós estamos vivendo. No domingo eu li com vocês o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 23, que diz: bem-aventurado, né, aqueles, Jesus falando, né, bem-aventurado aqueles que não se escandalizam por minha causa. Então, Jesus foi motivo de escândalo para muitos judeus, a forma com que Jesus falou, pregou, viveu, não por causa do que Jesus falou, mas Jesus era um homem de autoridade que vivia o que pregava. Então isso trouxe problema, né? Jesus não desprezou o pecador, muito pelo contrário, sentou-se à mesa para comer com pecadores. Ele não teve problema em sentar-se à mesa para comer com prostituta, para comer com publicano, porque ele tinha um interesse de pregar o evangelho, ele tinha o interesse de anunciar as boas novas. Mas nós estamos sendo atacados por diversos lados, né, por diversas maneiras, né, para tentar ofuscar a obra de Deus nas nossas vidas. E às vezes, infelizmente, isso tem vindo de forma sorrateira, né? Lembrem-se, eu li o texto com vocês, onde mostra que o medo aparece na Bíblia a primeira vez ali no Éden, no jardim do Éden, quando Adão declara para Deus: eu ouvi a tua voz e tive medo. Meu pai, como que nós poderemos mudar esta situação, né? Que a voz de Deus seja a nossa salvação, que a voz de Deus seja o nosso escudo e fortaleza. Então, graças a Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus e não sentir medo. Nós não precisamos ter medo, em hipótese alguma, porque quando Deus fala conosco, Deus fala com o objetivo de nos levar adiante, de nos levar à frente, de nos fazer crescer, de nos fazer avançar. E tudo que Deus fez ou faz, ele fez ou faz baseado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, vale a pena nós lermos novamente
o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, vou parar um pouquinho aqui no versículo 1. Nós estamos vivendo os dias onde nós estamos sendo atormentados, assolados por espíritos enganadores. Então, uma coisa é você encarar uma formiga quando ela para diante de você. Outra coisa é quando alguém projeta uma imagem da formiga na sua frente com uma lupa de aumento. Eu e você vamos sair correndo. Eu e você vamos ficar apavorados, porque afinal de contas é um monstro, é uma coisa terrível, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a Covid que está assolando a humanidade hoje é uma formiga? Não, eu não quero dizer isso. Eu nunca diria isso. Covid é real, ela existe, né? Ela pode matar pessoas de verdade, né? Suas consequências são graves, não é brincadeira, é fato. Mas nós estamos vendo pessoas que estão agindo covardemente e tornando a coisa um bicho incontrolável, tornando a coisa um bicho que não tem controle. Isso é algo que essas pessoas um dia vão responder para Deus. E nós devemos guardar a exortação apostólica sobre guardarmos o nosso coração. O versículo 2 continua assim: sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Então, o texto está falando sobre tomarmos cuidado, né? O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Então nós estamos vendo homens mentirosos com a consciência insensível transmitindo terror, transmitindo medo. Irmãos, desliga os aparelhos, né, de televisão, né, que está transmitindo esse tipo de notícia que causa pânico e terror. Precisamos tomar muito cuidado. Versículo 3: eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Então, você é uma pessoa que tem sido fiel a Deus, você tem conduzido sua casa diante do Senhor, você é essa pessoa descrita como aqueles que são fiéis e conhecem bem a verdade. Por conhecermos a verdade, nós precisamos tomar cuidado. Por conhecermos a verdade, nós precisamos dar lugar ao nosso coração à verdade, somente a verdade da palavra de Deus, para que não nos escandalizemos, para que não sejamos levados por um espírito maligno, por um espírito mentiroso, por um espírito atormentador, por um espírito de pânico. Nós precisamos guardar os nossos corações. Aí em 2 Tessalonicenses, versículo 3, mais uma vez uma advertência apostólica. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a apostasia colocada aqui está se referindo àqueles que abandonaram a fé, aqueles que abandonam a fé no percurso, né? Então, a apostasia é uma situação que ocorre na vida da igreja durante a sua jornada, durante a sua caminhada. Existem pessoas que abandonam a fé, existem pessoas que deixam de crer no Senhor,
deixam de crer na palavra, deixam de valorizar a palavra escrita. Isso é apostasia. Então, algumas pessoas ficam revoltadas desse jeito, porque Deus não faz daquele jeito, porque Deus não age dessa ou daquela forma. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. E é um ensinamento bíblico, né? Sobre tudo que tens que guardar, guarda o teu coração. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Precisamos guardar o nosso coração das más notícias. Precisamos guardar o nosso coração daquilo que não promove a paz, que não promove a vontade de Deus. Precisamos guardar o nosso coração. Essas coisas vêm para nos tirar daquilo que é o centro da vontade de Deus. Então, eu gostaria de, mais uma vez, antes de terminar, ler com os irmãos o texto de Hebreus, que nos exorta a permanecer. O texto de Hebreus diz assim, Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Meu querido, minha querida, meus irmãos, vamos nos estimular às boas obras? Não vamos permitir que da nossa boca saia palavras de desânimo para os nossos irmãos. Não vamos permitir que da nossa boca saia palavras que vão contradizer a palavra, mas que da nossa boca saia palavras que vai afirmar a palavra, que da nossa boca saia palavras que vai dar continuidade à palavra e não colocar em dúvida a palavra. E aí, por último, depois dele falar que devemos pensar em como vamos estimular os nossos irmãos, ele diz assim, ó, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quando mais vedes que o dia se aproxima, é o dia do Senhor, está se aproximando. Não devemos deixar a prática de congregar, não devemos deixar a prática de estar junto com irmãos, não devemos deixar a prática de reunir. Isto é muito importante para as nossas vidas. Congregar. Vamos estar junto com os irmãos que vão nos estimular, né, a prática das boas obras. Irmãos que vão nos estimular à confissão da nossa fé. Irmãos que vão nos estimular a praticar o amor. Isso é muito importante. Queridos, tenha uma semana repleta do amor, da palavra, da vida, do poder do Senhor. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.